Olá, pessoas! Hoje eu vou falar sobre fluxo, ou flow. Na década de 90, o Mihaly Csikszentmihalyi. ele tentou entender por que tem algumas tarefas que deixam a gente mais entretido e outras não. Eles fizeram um experimento, dividiram as pessoas, né, com várias tarefas diferentes e tentaram entender o que deixa as pessoas no estado de fluxo. Esse estado é quando a gente está fazendo uma tarefa, lendo, jogando, vendo TV e perdemos completamente a noção do tempo. Aquele velho clássico, né? Vou jogar só uma meia horinha ali antes de dormir, quando tu vê já é 3 da manhã. Bom, uma das coisas que eles descobriram é que o experimento não pode ser nem tão difícil a ponto de deixar a pessoa ansiosa e nem tão fácil a ponto de deixar ela entediada. Eu sei que parece meio idiota falar isso, né? É óbvio que não pode ser nem muito difícil nem muito fácil, né? Mas como eu vou fazer isso no meu jogo? Uma maneira, pessoas, óbvio, é o playtest, né? Deixar outras pessoas jogarem o nosso jogo e anotar onde é que elas estão tendo mais dificuldade ou onde é que elas estão tendo mais facilidades. A coisa mais normal de se fazer quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, né? Um jogo, é deixar ele difícil. Uma coisa até sem querer, né? Porque quando a gente está jogando o nosso jogo, a gente acaba achando ele fácil, porque a gente já sabe o que fazer, a gente sabe o que os inimigos vão fazer, né? A gente já sabe onde eles vão se posicionar, ou até o que eles podem vir a fazer. Então a gente vai nos dando cada vez mais desafio, né? Bah, não, mas essas plataformas estão muito perto, ainda uma da outra, aí se eu botar o inimigo mais pra cá, e se ele aparecer antes, se o tiro dele for mais rápido. E aí quando eu vou apresentar esse jogo pela primeira vez pra alguém, ele não vai saber disso, né? Ele não vai saber como é que o inimigo se comporta, ele não vai saber várias coisas. Então ele vai começar o meu jogo e a princípio vai morrer no primeiro inimigo, né? Porque eu deixei numa dificuldade em que eu achava desafiador. Para ele, isso se torna muito desafiador. Então, uma das dicas de game designers é que se eu, como o developer, né, como o criador da fase, consigo passar da fase, por exemplo, só utilizando o mínimo possível, né, um jogo de tiro onde eu utilizo só as mãos para acabar a minha fase, então essa fase vai ser uma fase ok, né, para um jogador normal, assim, ele vai conseguir ter os desafios. Eu vou falar 4 características em que deixam as pessoas nesse estado de fluxo. Número 1 é o jogo ter objetivos claros e regras gerenciáveis. Quando estamos produzindo nosso jogo, pessoas, a gente tem que deixar claro para o jogador, né, qual é o objetivo dele e o que ele está buscando nesse meu jogo. Além do que ele pode alcançar, né, a gente tem que mostrar para o jogador também o que ele pode fazer dentro desse nosso jogo. Até essa é uma das coisas que eu gostei muito quando começou a vir os achievements, né? As coisas desbloqueáveis dentro dos jogos ali, né? Ou as conquistas que eu desbloqueei. Conquistas é quando eu cumprir algum objetivo dentro do jogo, né? E às vezes tem algum objetivo, sei lá, num jogo de tiro, por exemplo, mate 3 pessoas com um tiro só. Tem esse achievement, né? Isso pra me buscar. Então, o jogo já tá me dizendo que eu consigo matar 3 pessoas ao mesmo tempo com um tiro só. Eu só tenho que descobrir como. Então, uma das ideias é não deixar o jogador perdido. Perdido não é somente o jogador não saber para onde ele deve ir, mas também não saber o que ele está fazendo ou o que ele deve cumprir como objetivo. Um jogador que não sabe o que fazer, ele vai perder a ilusão de estar naquele mundo. O bom do nosso jogo é sempre dar informações para o nosso jogador, né? Pode ser dicas na HUD, né? Pode ser dicas dadas por NPC, pode ser pistas no chão, pode ser o cenário que tem coisas que está te mostrando, ou até dicas de outro jogador se o jogo tiver acesso à internet. Uma das coisas que os criadores fazem para não deixar o jogador perdido é criar metas para ele fazer. A gente tem diferenças entre 3 metas para o nosso jogador, né? A de pequeno, a de médio e a de longo prazo. Eu vou exemplificar elas num jogo de RPG. Num jogo de RPG, as metas de pequeno prazo seria o jogador matar monstros, né? Upar o level, pegar as moedas, pegar os itens que os monstros deixam. As metas de médio prazo seria realmente mais ele guardar o dinheiro, né? Comprar itens melhores, upar as suas skills, né? Pro level maior do que ele já tem. E as metas de longo prazo daí seria deixar o personagem no máximo, né? Ou salvar o mundo, né? Depende do fim do jogo que você está jogando. Esses objetivos, né, essas metas, trazem um flow pro jogador, né? Ele se sente nesse estado de fluxo porque ele está sempre buscando algo novo, né? Eu tenho que upar meu personagem, mas agora eu tenho que pegar mais moeda para comprar o item, ter o item mais forte. Já tô quase upando meu personagem de novo. E assim vai, né, nesse fluxo até ele acabar o jogo. Outra coisa para não quebrar o fluxo do nosso jogador
é pensar sempre numa mecânica nova que a gente está introduzindo no nosso jogo. Essa mecânica faz parte do core loop do nosso jogo? Faz parte do que a gente está construindo até agora? Ou ela é muito diferente do que eu estou pensando até o momento? Quando a mecânica muda radicalmente, a gente pode ter essa estranheza ao jogar, né? Eu não estou acostumado a fazer isso durante o jogo e ele muda completamente. Acho que um exemplo é do Assassin's Creed, né? Tem um que tem uma parte que tu começa a fazer um Tower Defense no meio do jogo. E todo o jogo não é voltado pro Tower Defense, né? Daí tem só certas missões que é o Tower Defense, tu fica meio, tá meio perdido, assim, né? Às vezes muita gente não gosta dessas partes do jogo, né? Tu fica meio... O que tá acontecendo? Eu quero ir lá escalar coisas, matar as pessoas. Eu falei do core loop do nosso jogo, né? O que seria esse core loop? Seria o que eu faço repetidamente no meu jogo, né? Qual é a característica principal do meu jogo que eu criei, que ele tá fazendo o tempo todo? Se uma mecânica nova que eu tô criando, ela não casa com esse meu core loop, né? Eu acabo até descartando ela. Não faz sentido pro meu jogo. Esse pode ser até alguns motivos que não exista alguns jogos híbridos, né? Alguns tipos de jogos híbridos. Além, óbvio, pela dificuldade de criar, né, jogos. Mas eu nunca vi um jogo de futebol com guerra de gangues, por exemplo, né? Talvez porque não combine os dois, né? Imagina fazer todo um jogo de futebol e ainda criar junto todo um jogo de guerra de gangues e de repente tá jogando futebol, de repente tá batendo nos caras, fica... Será que as pessoas que jogam o jogo de futebol querem jogar o jogo de gangue ao mesmo tempo? Acredito que não, né? Meio difícil. É claro que nossos jogos também tem que ter as mudanças, né, pessoas? As nossas mecânicas vão evoluindo conforme vai chegando no fim do jogo. E sempre que eu ensino algo novo pro jogador, a gente tem que lembrar de deixar ele num local mais fácil acesso, né? Pra ele aprender essa mecânica que a gente acabou de mostrar pra ele. Característica número 2. O jogo deve exigir ações que se encaixem na capacidade do jogador. Aqui é o meio clássico, né, pessoas? Tentar entender o quanto a gente pode cobrar do nosso público-alvo. Claro que se o nosso jogo foi feito, pensado num público que gosta de desafios, a gente pode criar esse jogo mais difícil, por assim dizer, né? Um bom exemplo é da From Software, né? Com seus Souls-likes. Um jogo bem difícil, por assim dizer, para a maioria dos jogadores. E o último agora fez muito sucesso. Várias pessoas que nunca jogaram Souls, né? Compraram para ver como é que era e jogaram, né? Estão jogando. Apesar de não conseguir, às vezes, acabar o jogo, eles se divertem com essa tentativa, né? É só quem quer mesmo jogar ele. Mas nós temos algumas técnicas de inteligência artificial para deixar o nosso jogo mais fácil ou mais difícil conforme o jogador está jogando. Tem um bom exemplo do Metal Gear, onde se tu começa a matar muita gente na escuridão, né? Utilizando a escuridão como o seu aliado, os próximos personagens do jogo vão começar a aparecer com um óculos de visão noturna, né? Pra não ficar tão fácil de matar eles. Outra maneira é o clássico escolher o nível de dificuldade. O nível de dificuldade até tem uma grande discussão, né, nos últimos tempos, né? Se precisa realmente, por exemplo, os jogos da From Software, não existe nível de dificuldade, né? Não tem como, para eles, pro criador, é aquilo que ele quer que as pessoas façam, né? Cara, busca ganhar o jogo da maneira que eu criei. Mas o fácil, médio e difícil deixa o próprio jogador controlar a sua experiência, né? O que eu quero sofrer fazendo nesse jogo. Uma das coisas até que há muito tempo ficou, né, é que o que é fácil, médio e difícil, né? Quando eu vou jogar um jogo pela primeira vez, eu não sei o que é fácil, médio e difícil, né? Eu não sei se eu vou ter dificuldades para jogar esse jogo. Claro, eu posso entender já por outros jogos, né? Se esse jogo é parecido com outros jogos que eu já joguei, eu posso ter uma noção, né? Se eu sei já jogar ele. Mas mesmo assim, a maioria dos jogos é feito para ser jogado no médio, né? Para ter aquela dificuldade normal ali que foi pensada pelo desenvolvedor. E o bom ainda é que hoje em dia os desenvolvedores estão colocando na descrição melhor, né, o que é o fácil, médio e difícil, né? Teve um tempo até lá na década de 90, anos 2000, onde os níveis de dificuldade eram até meio pejorativos, né? Tipo, bebê chorão até o super campeão extremo, né? Os meios termos ali, né? Quer pedir a mamãe, né? É umas coisas... Por que eu vou querer ser o bebê chorão, né? Eu nunca vou escolher jogar no mais fácil.
ou vou, não sei. Então hoje em dia eles colocam ali, né, fácil. Ah, esse fácil é para quem quer acompanhar a história do jogo, né? Quem não se preocupa muito em ter o desafio realmente. Médio. Médio é a maneira onde o desenvolvedor pensou realmente para ser jogado, né? Tu vai ter um nível de desafio durante o jogo, mas não vai ser extremo, né? E o difícil é realmente para quem já sabe jogar o jogo, né? Tem na descrição ali. Para quem já entende as mecânicas do jogo e procura realmente um desafio maior. Número 3 é que tem que ter um feedback claro para o jogador. Feedback é a maneira de fazer o jogador entender se seu jogo está funcionando ou não. Existem várias maneiras de a gente mostrar feedback para o jogador, né? Tanto visual quanto auditivas. Uma pequena demonstração de como o feedback é importante é na tela de loading já, né? Se eu tenho uma tela de loading que é preta, ou simplesmente uma imagem estática parada, eu não sei se esse jogo está funcionando, né? Se ele ficar lá 30 segundos, né, numa tela de loading, o jogo trancou ou não trancou? Mas se tiver uma barrinha ou uma bolinha girando, eu já vou entender. Não, beleza? Tá funcionando o loading, é só esperar. Espera os 30 segundos. Então, mesmo se o jogador não está jogando, tu tem que mostrar para ele que o nosso jogo está funcionando. Até tem uma pesquisa que fizeram que era... botavam pessoas para esperar uma imagem abrir. E botaram 2 grupos diferentes de pessoas e verificavam quanto tempo elas ficavam esperando a imagem abrir. Como se fosse numa internet de escada, assim, né? A imagem abrindo aos pouquinhos. E numa delas tinha uma bolinha de loading e na outra não tinha bolinha de loading. Então, quando não tem uma bolinha de loading te mostrando que aquilo está atualizando, né? Porque no experimento nunca ia abrir mesmo a imagem toda. As pessoas que não tinham essa bolinha ficavam menos de 1 minuto esperando, né? Já as pessoas que tinham bolinha davam mais de 2 minutos esperando. Então era o dobro do tempo de uma pessoa não ficar entediada olhando algo, né? Bem interessante. Uma das coisas também é que o feedback, pessoas, às vezes ele tem que ter um leve atraso para acontecer, né? Obviamente eu não estou falando de pulo, de dar tiro, né? Coisas que tem que acontecer na hora que o jogador aperta, né? Mas, por exemplo, ter uma alavanca para puxar e abrir uma porta. Se eu clicar o botão, ele puxar a alavanca, dá um segundinho, né? Meio segundinho, e aparece a porta abrindo, dá uma noção maior para o jogador que a ação que ele fez teve noção naquela porta, né? Se acontecer tudo ao mesmo tempo, acaba ficando meio confuso para o jogador. Teve até um experimento também, que esse eu não achei o link para colocar, mas só me lembro de cabeça, é que fizeram pessoas clicar num botão e ligar uma luz. E se esse intervalo entre a pessoa clicar o botão e ligar, acender a luz, for menor do que... Eu não vou me lembrar do número, assim, mas é um número ínfimo mesmo, assim, né? Milissegundos, assim. Eu cliquei, acendeu a luz, a pessoa tem a sensação de que não foi ela que ligou a luz. Ao mesmo tempo, né, que se eu clicar o botão e demorar muito tempo para aquilo acontecer, a pessoa não tem essa sensação também, dá essa sensação se ela clicar e a luz acender muito rápido. Isso que é uma luz, né, que a gente já está acostumado a clicar e ela acender, né. Então imagina o quão rápido tem que ser isso, né. Mas mesmo assim causa essa estranheza para a pessoa. Ela pensa que, cara, não foi a minha, né, não foi o meu apertar que ligou aquela luz, ela ligou ao mesmo tempo, parece. Feedback é uma das maiores partes do jogo. Apesar de a gente deixar pro fim, né, quando a gente já tem acabado praticamente o nosso jogo, que a gente vai colocar os sons, né, vai colocar as fumaças e coisas dentro do nosso jogo, ele é muito importante. Eu vou dar o feedback de uma coisa pequena, né, uma ação pequena onde existem vários feedbacks sobre ela. Quando o jogador dá um tiro num jogo de FPS, por exemplo, né, um dos feedbacks que a gente tem é o recoil da arma, né, o personagem tira, ele tem uma animação, né. A arma, ela vai ter uma luz no cano e vai ter uma fumaça no cano também. A nossa arma também vai ter a nossa mira, onde ela vai abrir um pouco, né? Se o personagem segurar o botão, mostrando que ele não tem mais uma acuracidade, né, no tiro. Ele ainda vai me dar um feedback de som, dizendo se eu acertei o inimigo ou se eu errei o inimigo. Ele pode me dar um feedback ainda... o quanto de dano eu tirei desse inimigo, ele pode me dar um feedback de como eu matei esse inimigo, né? Se foi um headshot, se eu matei ele na faca, humilhando a pessoa, né? Se o tiro acertar a parede, eu vou ter um buraco na parede. Se o tiro acertar no jogador, eu vou ter mancha de sangue. Então,
tem muitos feedbacks apenas numa pequena ação. A quarta característica é que o jogo deve tirar qualquer informação que iniba a concentração. O Mihaly comenta que a gente não consegue entender mais de 110 bits de informação por segundo. E uma pessoa falando só já consome 60% de bits de informação. Por isso que já é difícil entender duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? E três é quase impossível. Então, ao dar informações para o jogador, pessoas, tentem sempre deixar ele num lugar mais calmo, né? Para ele conseguir ler as informações. Porque nunca jogou um jogo onde tu tem que estar dirigindo enquanto alguém tá te dando informações sobre a quest que tu tá fazendo, né? E tu não sabe se tu lê, porque o jogo tá em inglês ali, tu não entende 100% o que tá acontecendo ali. E tu não sabe se tu lê informação ou se tu fica concentrado dirigindo na tela, né? Se o jogo também tem muita poluição visual na tela, né? Às vezes fica difícil de eu saber se eu tô atacando ou se eu tô sendo atacado, né? Quem nunca olhou um jogo, um LoL da vida pela primeira vez e ficou totalmente perdido, né? Aquele monte de informação ali acontecendo. Fica... Como é que as pessoas se acham, né? Demora um tempão até elas entenderem, né? Tudo que tá acontecendo ali naquela tela. Os jogos mais novos escondem bastante a HUD do jogador, né? A gente tem que entender também que certos jogos, óbvio que eu não vou esconder a HUD do jogador, a gente tem que entender o que é essencial que eu devo mostrar o tempo todo pro nosso jogador. Então, por exemplo, um jogo de tiro, hoje em dia, às vezes ele nem mostra mais o quanto de vida tem o jogador, né? Porque ele pode tomar tiro, né? Se esconder e recuperar a vida. Então ele só mostra que eu tô morrendo quando eu tomo tiro realmente, né? Não tem porquê editar a vida. Já num jogo online, um Valorant da vida, eu tenho que mostrar pro jogador o quanto de vida ele tem o tempo todo, né? Porque eu não entro e me escondo e recupero a minha vida, né? Ela é um valor fixo. Então eu tô sempre mostrando pro jogador quanto ele tem ali de vida, né? Quanto eu tenho de bala também, né? Eu não vou esconder pro jogador quanto ele tem de bala, se precisa recarregar ou não a arma, né? Mas tem jogos que não precisa quase de HUD, né? Eu mostrei lá uns exemplos do The Sims já, né? Onde o The Sims 1 tinha muita HUD aparecendo ao mesmo tempo. Já o The Sims 4, os caras conseguiram condensar muita coisa da HUD, né? Ele só me mostra mesmo quando eu clico nela, cara. Quando eu clico na coisa, eu mostro a informação que o jogador precisa. Eu sei que fica difícil de entender, né, o que é o fluxo, ou o que é o flow, só por essas explicações, né? Ou como eu posso utilizar isso no meu jogo. Mas a gente tem que estudar mais, né, para ver o que pode deixar o meu jogo bom, realmente. Eu deixei mais links na descrição. Até!